Bom, de fato, nós temos a nossa primeira equação, que é a equação vetorial da reta, né? Vamos colocar aqui. Essa aqui é a equação vetorial. De todas as equações, quer dizer, não existe só uma, existe várias equações. Essa é a vetorial, mas existe outras que são derivações dessa primeira. Todas elas são essa aqui mais trabalhada, isso aqui isolada, alguma coisa desse tipo. Então, essa segunda aqui, o que a gente faz? A gente fazendo assim, ó, x é igual a x1 mais t vezes a t, colocou aqui na sentença. Y que é igual a y1 mais t vezes b, colocou na sentença. Z que é igual a z1 mais t vezes c, colocou na sentença. Com t pertencente aos reais, assim como nessa, tem o número dos reais. Essa aqui é a outra equação da reta. Então, ó, essa aqui é a equação que nós chamamos equação paramétrica. Paramétrica da reta. O que essa equação tem de interessante? A equação paramétrica é uma das mais utilizadas para a gente poder trabalhar. Nela, o ponto está bem aqui, ó, e o vetor está bem aqui. Só que não é a ordem que está sendo aplicada, é quem acompanha T e quem não acompanha T, porque isso aqui pode vir trocado de ordem, não tem problema. É só um pedaço aqui, o T aqui para cá, nessa sentença o Y para cá e o T para lá, nessa sentença aqui, tudo normal, sem problema. Mas o que eu tiro? No X, o cara que estiver sozinho, ele é o X do ponto, e o cara que estiver na companhia de T, ele é o X do vetor. No Y é a mesma coisa, no Z é a mesma coisa. Então, eu tenho que observar sempre aonde está o ponto e aonde está o vetor, porque esses elementos são o que a gente vai precisar. Quando a gente pega a paramétrica aqui, ó, cada uma das sentenças, x que é igual a x1 mais at, y que é igual a y1 mais bt, e z que é igual a z1 mais ct, isolando o t em todas essas sentenças, nós vamos ter x menos x1 dividido por a, que é igual a t, y menos y1 dividido por b, que é igual a t, e z menos z1 dividido por c, que é igual a t. Como todo mundo é igual a t, todo mundo é igual entre si, e surge a terceira equação. A equação a gente chama ela de equação simétrica. X menos x1 dividido por a, que é igual a y menos y1 dividido por b, que é igual a z menos z1 dividido por c. Então, essa equação é uma equação simétrica, a gente tem que tomar cuidado com ela. Por quê? Porque o vetor já vem aqui embaixo, ó, A, B e C. O que vem aqui embaixo é o vetor. A gente, assim, tem uma certa... os alunos sempre cometem os mesmos erros de considerar que esse sinal é menos. Aqui é menos da equação. Então, é menos, 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 e aqui vem o ponto, ó. x1 é o ponto, y1 é o y do ponto, z1 é o z do ponto. O que acontece se um ponto desse uma coordenada for negativa? Se o ponto for negativo, vai interferir nesse sinal, o sinal fica positivo. Então, essa é a observação que eu sempre falo para os alunos. E a última, quando a gente pega aqui, ó, a última equação é a equação reduzida. A equação reduzida da reta, a gente pode reduzir ela em x, pode reduzir ela em y ou pode reduzir em z. Como as três são igualdades, eu posso pegar duas a duas quem eu quiser, porque as três são iguais entre si. Então eu posso falar que essa sentença do x é igual ao do y e que essa sentença do x é igual ao do z. Se eu peguei o x duas vezes, a possibilidade de eu reduzir é em x, né? Então, quando que eu reduzo em x, eu vou chegar na equação reduzida assim, ó. Y é igual a um número nx mais p e z que é igual ao nx mais q. Então, eu pegando, multiplicando, cruzado, eu vou chegar numa equação assim. Aqui, onde x é a variável independente nas duas sentenças, a gente considera que a equação está reduzida em x. As equações mais complexas para a gente trabalhar um pouco são as reduzidas, porque ela não mostra o ponto e não mostra o vetor. Todas as outras mostram, mas a gente vai ter uma estratégia para verificar onde está o ponto e onde está o vetor nesse tipo de equação. Eu vou fazer um exemplo agora com o exemplo numérico que a gente fez aqui para a equação vetorial. A gente vai passar esse exemplo para todas elas aqui. Então, ó,
Nós vamos fazer agora um repasse de todas as equações usando o mesmo exemplo numérico que a gente usou para vetorial. Todas. O que a gente precisa saber? Onde colocar o ponto e onde colocar o vetor. A única que a gente exige um pouquinho mais é essa aqui reduzida. Então a gente vai começar fazendo a equação vetorial. Ó. Vetorial, a gente até fez, né? X, Y, Z, que é igual o ponto mais t vezes o vetor com t pertencente aos reais. Tá aí. Tá feita. Qual que é a próxima que a gente vai precisar fazer? A paramétrica. Como que a gente faz essa paramétrica? X, Y, Z. Primeiro aqui vai o ponto, tá? Menos 1 e 2. Depois t vezes o vetor. Mais t vezes 2, 2t. T vezes menos 2t com t pertencente aos reais. Está aí a paramétrica. Qual a próxima? A simétrica. Nós vamos fazer x menos o x do ponto, menos vezes menos mais, dividido pelo x do vetor. Y menos o y do ponto, menos vezes menos mais, dividido pelo y do vetor, que é igual z menos o z do ponto, dividido pelo z do vetor. Tá aí, essa aqui é a equação simétrica. Então, em todas as equações eu tenho que olhar e saber quem é o ponto, quem é o vetor. Quem é o ponto, menos 1 e 2, e o vetor 1, 2 e menos 2. Em todas eu tenho que olhar o ponto e o vetor. E agora a reduzida. A reduzida eu vou reduzir em x, e aí vocês prestam atenção, ou a gente vai usar a sentença do x com as outras duas, ó. X menos mais 1 dividido por 1, que é igual y mais 1 dividido por 2, e x mais 1 dividido por 1, que é igual z menos 2 dividido por menos 2. Tá aí o x com as duas sentenças. Vou multiplicar cruzado, né? Então, y vezes 1y, 1 vezes 1, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, mais 2. Mesma coisa aqui. 1 vezes z, 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, y, que é igual 2x mais 2 menos 1. Y, que é igual 2x mais 1. Z, que é igual menos 2x menos 2 mais 2. Z, que é igual menos 2x, zerou. Então, a reduzida ficou aqui. Y, que é igual 2x mais 1. E z, que é igual a menos 2x. Tá aí. A questão é, quando a gente trabalha com a equação reduzida, a gente se perde no vetor e no ponto. E a gente precisa saber, olhou para uma equação, a gente precisa saber quem é o ponto e quem é o vetor. E aí a gente tem uma estratégia, né? A gente possui, de uma mesma reta, a gente possui infinitas equações. Por quê? Para a gente escrever uma equação, basta a gente saber um ponto e um vetor. Considera que a reta tem infinitos pontos. Se a gente pega os infinitos pontos e joga lá, a gente vai dar formatos infinitos para a equação da reta. Mas elas vão representar a mesma reta. Então, essa aqui é uma reduzida. Eu posso voltar ela para uma simétrica, para uma paramétrica, e aí a gente encontrar um ponto e um vetor dela. Não necessariamente é os mesmos que a gente começou lá em cima, mas vai ser um ponto e um vetor dela. Como que a gente faz isso? Voltando ela aqui, ó, pra gente ver o ponto e o vetor. Aí a pergunta é, ela está reduzida em quem? Olha, ela está reduzida em x. Então eu faço x igual a t. E aí a gente fica y, que é igual, no lugar de x eu coloco t, 2t mais 1, e z, que é igual a menos 2 vezes t. Aqui eu consigo ver quem que é o ponto, 0, 1 e 0. A gente viu no exercício anterior que 0, 1 e 0 é um ponto dela. Vocês viram? Quando eu atribuí t igual a 1, se eu não me engano, né? Ó, quem que é o ponto? Olha, vou chamar um ponto, sei lá, n. 0, 1 e 0. E o vetor, que eu vou chamar, sei lá, de v. 1, 2 e menos 2. 1,
2 e menos 2. Ó, o vetor foi como uma coincidência, mas não necessariamente vai dar igual, mas vai ser um vetor diretor da reta. A reta pode ter infinitos vetores diretores. E aí a gente consegue ver. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Mostrou a equação de uma reta, a gente precisa olhar para a equação da reta e conseguir identificar um ponto e um vetor.